Não é fácil ministrar em dois assim não, num domingo, viu? Na conversa que nós vamos ter com vocês é uma conversa, né? É algo de Deus. Nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Filipe. Ele escreveu para a igreja, né? E daí ficou como Filipenses, capítulo 13, versículo 1. Eu não canso de dizer-vos as mesmas coisas, que é para o bem vosso. O apóstolo Paulo, já no tempo dele, né? Aí, digamos assim, há 2000 anos atrás, ele dizia a mesma coisa. Então, se você tem ouvido durante todo esse período, desde as quarta-feiras, quando o pastor, aliás, aos domingos que o pastor propôs em falar sobre família, então vem sendo ministrado sempre as mesmas coisas, mas isso é para o bem de vós, diz o apóstolo Paulo. Não me canso, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, quanto aos mais, alegrai-vos no Senhor, para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. Nós vamos falar sobre o mesmo assunto que foi tratado. Pastor Nelson trouxe uma palavra para o café, com palavra para os homens, tratando de um homem, né, que tinha um perfil extraordinário para nós copiar. Tratava-se de Boaz. Então foi uma palavra para os homens aqui naquela manhã, muito gostosa de se ouvir, quando precisava de ter um Boaz na vida de uma Ruth. Nós, homens, tivemos em um retiro de homens alguns dias atrás, lá em Ponta Grossa. E foi tratado com os homens seriamente, como tratar as esposas. Você, homem que esteve lá e não falou para a sua esposa o que foi tratado, você pecou feio. Você pecou feio se você não falou o que foi tratado lá para os homens. Porque quando eu cheguei em casa, Dona Maria, você está linda hoje, hein? Meu Deus. Ela sempre foi linda, não é só hoje não, viu? Sempre foi linda a minha companheira, a minha adjutora, aquela que ajuda eu cuidar do jardim. Quando foi tratado para os homens lá, e você chegou e omitiu da sua esposa o que você ouviu, você pecou feio. Trate de chegar no seu lar e pedir perdão daquilo que você não falou lá, no dia que você chegou, ela te fez uma pergunta, e conte para ela o que ela falou. Porque você vai ficar com vergonha de falar aquilo que os pastores falaram para nós, que o pastor Jean e o pastor Francisco falou para nós, você vai ficar com vergonha de falar para a sua esposa tudo que foi tratado. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus colocou Adão e Eva no jardim, e ambos andavam nus, e um não tinha vergonha do outro. E por que você se envergonhou de falar para a sua esposa o que foi tratado com os homens lá? Fica aí uma curuca na cabeça das irmãs para perguntar para os esposos. A Nani cumprimentando os irmãos. Graça e paz, amados. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje, de cada homem, cada mulher, cada criança, né? Criança não, porque hoje não pode, mas tem uns adolescentes aqui. Porque hoje foi um dia muito preguiçoso, meio chuvoso, né? E a vontade era de ficar em casa, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês, como Maria, escolheram a melhor parte. Vocês escolheram estarem aqui, né? Para estar ouvindo junto com a gente, aprendendo a palavra do Senhor, né? Para ser ministrado junto com a gente. Então eu louvo a vida por cada um de vocês, amém? Eu continuei falando sem cumprimentar vocês, né? Graça e paz, boa noite. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando aí pela plataforma do YouTube e também pela página do Facebook. Não mude, não desligue o seu aparelho, não desligue a sua televisão se estiver conectado. Deus tem uma palavra para tratar com você, como cuidar do jardim. E eu quero deixar uma palavra no Salmo de número 128. A Nani vai estar lendo o Salmo 128 para nós.
uma palavra para nós conversar. Nós vamos conversar. Nós não vamos pregar, não. Nós vamos conversar com vocês nessa noite. Conversar a palavra de Deus. Assim como nós tivemos um momento de mesa preparado por Deus hoje, pastor. É interessante, né? Deus prepara momentos assim. Pastor, foi assim, eu estava em um comércio, o pastor Celso chegou e esqueceu o que ele ia fazer. Ele esqueceu o que ele ia fazer. Daí ele falou assim, calma aí, eu vou lá falar com a Cláudia. Daí a pastora Cláudia chegou lá, né? E nos convidou para um momento de mesa. E foi muito bom, né? Muito gostoso. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Amém. Aí para vocês apareceram como neto, né? Que veja os netos, ou seja, os filhos dos meus filhos são netos. Eu já tenho esse privilégio, né? Temos aí uma família ampla. E eu quero pensar, ou nós queremos pensar um pouquinho com vocês a respeito dessa palavra, onde diz assim, pois comerá do trabalho da tua mão, isso é o homem, e será feliz, e tudo te irá bem. Eu quero ser feliz como homem. Eu quero temer a Deus como homem. E a palavra do Senhor diz, feliz é o homem que teme ao Senhor. Em tua casa, tua mulher será como videira frutífera. O que é videira? É uva. Videira é uva. Por isso que Salomão subia numa palmeira e colhia uva, né? Ele dizia que pegarei os cachos de uva na palmeira, porque está dizendo o Salmo de número 128, em tua casa tua mulher será como a videira frutífera. Trata-se de uva. Uva trata-se de vinho, e vinho trata-se de alegria. Diz a palavra do Senhor que o vinho alegra o coração de Deus. Então, para o homem ser feliz, primeiramente, precisa temer a Deus. E segundo, fazer o que está dizendo aqui, pois comerá do trabalho da tua mão, feliz será, e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera. Ou seja, se você sabe cuidar bem do jardim que Deus colocou, vamos ler, para nós voltar no caso do jardim, vamos ler aí no Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, não vem o caso, e colocou o homem que formara. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Veja bem, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, para cultivar. E Deus colocou a mulher. A mulher não foi feita do barro, irmãos. O homem foi feito do barro. Os animais foi feito da terra também. Diz a palavra do Senhor. Vamos ver o que está dizendo, para nós não ficar falando besteira. Gênesis 2:19. Depois formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. O Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. Você já tinha descoberto isso? Que os animais foram formados da terra? O homem que está aqui tinha descoberto isso, que os animais foram formados da terra igual você? Tinha ou não? Se você tinha descoberto isso, então você está de parabéns. Que os animais foram formados igual o homem, do pó da terra. E a mulher não foi formada igual animais, igual o homem. A mulher foi tirada da costela do homem. Veja a diferença. Veja o capricho que Deus fez para com o homem
né? Formou o homem do pó da terra, e a mulher Deus tirou da costela do homem. E daí colocou o homem no jardim e colocou a mulher dele e disse: cuide. O teu lar, a tua casa é um jardim. Lá onde você vive é um jardim que Deus colocou para vocês cuidar. Você precisa cuidar desse jardim. Fale um pouco. Qual que é a nossa maior missão dentro do nosso lar? É o nosso jardim, né? O Senhor, Ele não desistiu. Mesmo com a queda do homem lá no Jardim do Éden, Ele não desistiu desse jardim. Ele não desistiu das famílias. Ele não desistiu de nós, né? Porque Ele é nosso Pai. Nós somos filhos e nós temos valor para Ele, né? E desde sempre, Ele tem cuidado de nós, né? E nós temos que cumprir essa nossa missão como filho amado do Pai, né? E para cumprir essa missão, nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Nós temos que dar ouvido ao que Ele está falando, ao que Ele está nos ensinando, né? A nossa maior missão é dentro da nossa casa, cuidar do nosso jardim, né? O que é missão? Missão é o conjunto de pessoas para executar uma tarefa. E família é um grupo de pessoas para cumprir uma missão, né? Só que a nossa primeira missão é ser filho, né? Quem não consegue ser filho de Deus também não vai conseguir. Quem não ouve a instrução do Pai aqui na terra, né, do nosso Pai terreno, também não vai ouvir a instrução do nosso Pai celestial. Também não vai ouvir a instrução de Deus. Então, nossa primeira missão é ser filho, né? E o Senhor quer que a gente resgate tudo isso. Quem não consegue ouvir a instrução do Pai, também não vai ouvir a instrução do Pai do céu, né? Como quando a gente falha como filho, quando a gente falha como esposo, esposa, o Senhor nos permite remir e ser curados, né? Nós podemos falhar, o Senhor nos dá uma nova chance, né? Uma das coisas interessantes, irmãos, quando a Nani estava falando sobre quando nós falha como filho, acontece do filho falhar com o pai. Mas quando o filho falha com o pai, é que o pai já falhou em outras áreas. O pastor comentou no domingo passado, ou um dia desse, o pastor fez um comentário da seguinte forma: o filho estava seguindo o pai. Aí o pai olhou para trás e falou: filho, você olhe aonde pise. E qual foi a resposta do filho para o pai? Pai, você pisa aonde você está olhando e cuide, porque eu estou seguindo aonde você está indo. Eu estou pisando aonde você está pisando. Se nós falhar como pai, dentro do nosso lar, no jardim que Deus plantou, nós estamos falhando, está faltando essa bem-aventurança que está dizendo aqui. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Em tua casa, a tua mulher é como uma videira frutífera, e os teus filhos como planta de oliveira. Como broto de oliveira em outras traduções. Eu gosto mais da tradução broto de oliveira. Quando nós falhamos com esse jardim que o Senhor colocou para cuidar, daí quem tem que tomar conta do jardim é a mulher. Se eu falhar como pai, a mulher tem que tomar conta do jardim. E vai faltar alguma coisa, porque não é a missão dela. Não é a missão da esposa cuidar do jardim. Não é a missão da esposa cuidar. É a missão do sacerdote do lar, do homem que Deus colocou no jardim. E veja bem que Deus foi bem assim, foi bem positivo para com o homem. Colocou o homem no jardim, plantou, fez a planta, colocou o homem no jardim e disse: cuide. Quando Deus estava mandando o homem cuidar, estava incluindo a mulher também, incluindo também a árvore que a mulher foi tirar o fruto. Era para cuidar. Deus deu a ordem para o homem: da planta que está no meio do jardim, essa vós não tocais. Qual era o papel do homem naquele momento? Deus disse que não era para tocar. O papel do homem era provavelmente ter cercado aquela planta, colocado uma cerca ao redor.
essa eu não posso chegar. E chegar e dizer para a esposa, você também, olha aqui, não pode tocar nessa planta. Não pode tocar nessa árvore, porque o nosso Pai, aquele que vem conversar conosco todos os dias, ele disse para não tocar. Como Deus pode entrar em nosso lar? Todas as tardes, igual ele fazia no jardim do Éden. A palavra do Senhor diz que todas as tardes, Deus então ia para o jardim para conversar com o homem e com a mulher. Ia dialogar com eles. Agora, o momento de reflexão para os homens. Como Deus vai entrar em minha casa, dentro do meu lar? Como que Deus vai resolver uma situação que eu vou colocar diante dele, se eu não estou tratando bem do jardim que ele colocou na minha responsabilidade? O Salmo 128 diz que a mulher, ela é uma videira frutífera, é uma planta. E nós devemos o quê? Cultivar esse amor para que essa videira continue produzindo frutos. É interessante, eu falei que era uma conversa, não é pregação, é uma conversa que nós estamos tendo nessa noite. Porque nós queremos ter lares curados, famílias curadas. Desde mês de agosto que nós estamos ministrando às quarta-feiras sobre família. Desde o mês de agosto nós começamos a falar nas quarta-feiras sobre família, a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó, a família de José, e assim foi uma sequência de famílias que nós estávamos falando. E nos domingos falando sobre família, um posicionamento para a nossa igreja, reposicionando, tentando reconectar as famílias ao Deus que cuida, tentando reconectar os homens com as suas responsabilidades diante de Deus. Porque o homem tem essa responsabilidade, não é a mulher. Não adianta dizer você vai lá na escola e assine o boletim do filho, mas se você não acompanha, só a esposa acompanha, você está deixando algo, você não está cuidando, tal qual a mulher não sabia, ou seja, não foi cuidada pelo marido quando ela estava próximo da árvore que Deus havia dito que não era para colher, não era para provar do fruto, não era para tocar no fruto, porque se o homem tivesse cuidado bem, não havia acontecido isso. E vou dizer agora para você, homem que está aqui nesta noite, se você não cuidar do seu jardim, Deus vai te expulsar de lá. Se você não cuidar do seu jardim, Deus vai te expulsar desse jardim. Porque Ele faz isso. Ele é poderoso para fazer. Ele chegou e falou para o homem, o que você fez? E ele tentou culpar a companheira, tentou culpar a videira frutífera do Salmo 128. Ele falou, não, eu não tenho culpa nisso não. Foi a mulher que você me colocou do meu lado que me deu do fruto que não deveria ter colhido. E Deus falou assim, vocês vão sair daqui. E colocou um anjo ali com uma espada flamejante. Então tome cuidado. Cuide bem do seu jardim. Cuide bem do seu jardim para você não ser expulso de lá. E vai ficar só a videira frutífera no jardim. E Deus vai colocar um anjo ao redor desse jardim com a espada desembainhada. E uma espada flamejante, ou seja, uma espada de fogo, para não deixar você entrar no jardim, porque você não teve cuidado especial. Diz ainda mais, os filhos é como broto de oliveira. O que produz a oliva? Nani, o que produz a oliva? Oliva produz azeite. E azeite fala do Espírito Santo de Deus. Broto, como que você pode fortalecer dentro do lar cuidando desse jardim? Aqui está dizendo broto de oliveira. O broto, ele nasce na oliveira e começa a se expandir. E a oliveira vive milhares e milhares de anos, de tempos. Você quer ter a tua herança perpetuamente abençoada pelo Senhor?
Porque diz a palavra do Senhor que eu amaldiçoarei quem amaldiçoar, e abençoarei até 1000 gerações daquele que teme o meu nome. Em Deuteronômio capítulo 28. Você quer ser abençoado, ter uma geração abençoada, a geração futura abençoada? Tema o Senhor, homem que está aqui nessa noite. Tema o Deus Todo-Poderoso. Cuide bem do jardim. Cuide bem do jardim. Você vai ter uma herança muito grande da parte do Senhor. E vai ser grandemente abençoado pelo nosso Deus, porque Ele prometeu de abençoar. Eu abençoarei até 1000 gerações. Isso quer dizer, broto de oliveira que dura milhares de anos, sempre brotando e sempre robustecendo a oliveira. Veja bem, eu sou pai de 5 filhos. 5 filhos. Tenho hoje 8 netos. Veja bem que esse broto de oliveira está revestindo. E os filhos, eles têm a responsabilidade de estar orando em favor de quem? Do Pai. Então eu estou sendo revestido pelo Senhor desta forma. Porque Ele, Deus, tem cuidado de nós. Quando nós colocamos e posicionamos para cuidar do nosso jardim. Então é uma forma que o homem que está aqui nesta noite, uma responsabilidade para você que está aqui nesta noite, de cuidar bem do jardim que você foi inserido. Deus, Ele confiou em você uma oliveira, aliás, uma videira frutífera. Ele confiou em você uma videira frutífera. E o que você tem feito com a videira frutífera? Nada do que nós temos aqui é nosso, né? É tudo emprestado por Deus para que a gente administre da melhor forma possível, né? E para que essa missão dê certo, nós temos que buscar a direção do Senhor, né? Buscar a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele continua ali no jardim conosco, né? E um dia nós vamos prestar conta de tudo isso para o Senhor. Quando chegarmos lá na glória, Ele vai perguntar de cada filho nosso, né? De cada atitude que nós tomamos aqui embaixo, porque nós tomamos aquele devido posicionamento naquele momento. Então nós vamos prestar conta de tudo isso. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão comigo, que vocês imaginassem um terreno baldio, um lote, uma data. Aqui vocês falam lote. Um lote sujo, cheio de moscas, um lote fedido, cheio de entulhos, né? Vocês imaginassem esse terreno. E agora vocês imaginassem um outro local, um quintal limpo, bonito, cheio de flores, perfumado, com uma casa em cima e com pessoas dentro dessa casa, né? Levando para o plano espiritual. Em qual desses lotes a sua família está? Em qual desses lotes você tem levado a sua família? A diferença de um e para o outro é que o terreno baldio, as pessoas passam ali e jogam todo tipo de entulho, todo tipo de lixo. É a diferença na tua casa, naquele terreno bonito ali, é que o que está ali dentro é você que leva. Talvez, para os nossos olhos, a nossa casa está ali, está muito linda, adornada, você está vendo móveis lindos, tudo limpinho, né? Móveis caros, mas ali no mundo espiritual, ela está imunda. Talvez aos nossos olhos a nossa casa está perfeita. Talvez de acordo com os nossos pensamentos, a casa está adornada. Mas quando o senhor olha lá de cima, ele está vendo uma casa fétida, uma casa nojenta. Por quê? Pelas coisas que a gente está levando ali para dentro. A diferença é que ela está dessa forma, porque é você que leva. Nós levamos. Nós como pai, como mãe, nós levamos toda espécie de lixo para dentro. O que a gente tem assistido dentro da nossa casa? Sabe? O que a gente tem ouvido? Que séries que a gente tem seguido? Essa série nossa aqui é uma série muito linda, porque o final dela é até que a morte nos separe. Entendeu? Eu pretendo viver muitos anos ainda do lado do Doni, né? Amém. E esse final, para cada um de nós, para a gente cumprir esse até que a morte nos separe,
depende do que a gente levar para dentro do nosso lar. Depende do posicionamento que a gente tomar dentro do nosso lar. Depende da forma que a gente direcionar cada filho. Depende da forma que a gente direcionar nossos esposos. E eles também, da forma que eles nos direcionar. Porque cabe ao homem direcionar o esposo. Cabe ao homem da paz, da tranquilidade, da segurança para a esposa. Ele é o sacerdote. Né? Eu não vou falar do sacerdote porque o Doni está aqui e depois ele fala. Mas cabe a eles da segurança. Né? Então, a partir do momento que você fala para o seu filho, vai para a escola, vai para a igreja, é obrigação nossa levar. Né? Nós já ouvimos aqui várias ministrações desde o começo, já desde agosto que a gente está trabalhando em cima desse tema. Talvez está sendo muito repetitivo. Tá mesmo. Né? Porque o Senhor lá, a palavra já fala, eu não vou cansar de falar. Enquanto a gente precisar ouvir, o Senhor vai estar falando, o Senhor vai estar falando para nós, está falando para a igreja. Enquanto a gente não se posicionar, o povo, quando saiu do Egito, não era para ficar 40 anos no deserto. Mas eles ficaram andando em volta, andando em círculo. Então, para que a gente não fique andando só em círculos, pelo amor de Deus, vamos nos posicionar aqui nessa terra. Vamos nos posicionar como pai, como mãe, como sacerdote, como guerreiros de Cristo, levando a nossa família para a glória, porque a gente não quer subir sozinho. O dia que o Senhor voltar, eu quero levar toda a minha família, eu quero levar toda a minha geração. Entendeu? Eu não quero subir sozinha, eu não abro mão de nenhum dos meus queridos aqui embaixo. Então vamos nos posicionar, gente, não vamos continuar andando em círculos. Não adianta a gente ficar falando, ministrando, se a gente não colocar em ação tudo aquilo que a gente tem ouvido. A gente não colocar em ação tudo aquilo que o Senhor tem derramado para nós. Hoje em dia nós temos recursos. Nós temos aqui a palavra do Senhor, isso aqui é um manual infinito, tem tudo aqui que a gente precisa. E por que a gente continua levando besteira para dentro da nossa casa? Por que a gente continua não dando a orientação correta para os nossos filhos? Porque a gente continua deixando eles caminhando sozinho. Cara, pega na mão dele, leva ele. Não manda ele ir. Pega e leva. Direciona ela. Cuida da sua filha, cuida do coração da sua filha. Tenta entender os anseios dela, que está se passando no coração dela. Gente, é muito difícil lidar com adolescente. Glória a Deus que eu não tenho problema com adolescente. A gente vê muitas famílias sofrendo e famílias se perdendo por causa dos filhos. Cara, eles são só crianças. Como que perde um pai e uma mãe para uma criança? Posicionamento. Eu não posso com a vida desse piá. Cara, o piá tem 2 anos, 5 anos. Gente, posicionamento. Enquanto a gente só ouvir e não colocar em prática o que a gente está aprendido, a nossa geração vai cada vez mais sucumbindo, e não é isso que nós queremos curar, nós queremos resgatar e restaurar essa geração. Talvez eu não tenha mais jeito, mas os meus filhos têm, os meus netos são pequenininhos, nós estamos preparando esse mundo para eles lá na frente. E tudo que entra dentro do nosso lar é responsabilidade nossa. Você reclama que seu filho fica assistindo aqueles filmes lá que você não quer, quem paga a internet é você que paga a internet. Entendeu? O dinheiro sai do seu bolso. A roupa que incomoda você, que a tua filha está usando, é você que compra, é você que paga. Não estou falando, criticando roupa. Entendeu? Nossa igreja não é de uso e costume. Mas assim, essa roupa não é muito curta. Cara, é você que compra, é você que dá o dinheiro para ela. Cabe a nós cuidar. Entendeu? Cabe a gente decidir pelos nossos filhos. Quando você pede para o filho nascer celular, é você que paga. Você que paga a internet. Você que tem tudo, você que coloca crédito no celular, é você que dá o celular. Aí fica muito tempo no celular, quem que deu? Fui eu que dei. Vou reclamar que minha filha fica muito tempo no celular, foi eu que dei. Entendeu? Como que a gente vai pedir para os nossos filhos fazer determinada coisa que nem nós mesmos fazemos? Como você vai pedir um posicionamento do seu filho se você não tem? Se você não é o exemplo dentro da sua casa? Se você não é o exemplo dentro do seu lar? Né? Você já pediu perdão para tua esposa? Teu filho está vendo. O seu filho está vendo sua esposa chorando pelos cantos, angustiada, aflita. E tudo que você fizer ali dentro, os seus filhos eles vão estar olhando. Ele vai estar aprendendo. Família sempre foi projeto de Deus. Só que Deus dá o livre-arbítrio para nós.
Ele é pai. Nós corrigimos os nossos filhos. Deus nos dá um livre arbítrio para nós. Deus, Ele cuida de nós. Eu gostaria de pedir para você, homem que está aqui nesta noite, procure andar na graça de Deus. Graça de Deus. Procure andar pela graça do Senhor. Porque as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Mas é as misericórdias de Deus. Vai que amanhã amanheça e as misericórdias de Deus não renovem para nós. Quem somos nós? Hã? O apóstolo Paulo, ele sempre pedia para o Senhor, Senhor, né, retira esse espinho da minha carne. Quem sabe ele clamava por misericórdia, e Deus olhou para ele e falou, cara, a minha graça te basta. Não há necessidade de eu ter misericórdia de você, a minha graça te basta. E o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Então eu quero pedir para você que está aqui nesta noite, para você sacerdote do lar, para você que foi colocado dentro de um jardim para cuidar da videira frutífera e para cuidar também da oliveira. Você tem uma responsabilidade. Peça a Deus que Ele dê a graça dEle para você. Não peça a Deus misericórdia não, porque se você pedir misericórdia e amanhã Ele não renovar a misericórdia para você, você está no bico do corvo. Porque misericórdia é uma coisa. Sabe o que é misericórdia? Quando existe, por exemplo, você já ouviu falar assim, o fulano deu um tiro de misericórdia, para matar, para acabar de morrer. Quando alguém está ajoelhado para ser executado, não, misericórdia, não sei o que tal, é misericórdia, pedindo misericórdia. E se você fizer isso diante de Deus, aqui como ministro do Senhor nesta noite, quero dizer para você, se você deixar de andar com as bem-aventuranças de Deus, ser feliz no seu lar, ser feliz dentro do seu jardim, e andar na misericórdia de Deus, você está no fio da navalha do Senhor. E amanhã Ele pode não renovar a misericórdia para você, e se Ele não renovar, você está perdido. Você foi cortado do jardim. Se Ele não renovar a sua misericórdia, se o Senhor não renovar a misericórdia dEle para você amanhã, você foi cortado do jardim, que Ele colocou você para cuidar. Então peça graça para o Senhor. Senhor, me dá graça. Eu quero graça para vencer. Eu quero graça para ser vencedor. Eu quero graça para cuidar do meu filho. Eu quero graça para isso. Eu quero graça para aquilo outro. E o Senhor vai te conceder essa graça. A mesma que Ele disse para o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus falou, Paulo, calma lá. Não peça misericórdia não, Paulo. A minha graça te basta. E o meu poder, a minha força, né? O meu power, ela se renova para você. A minha força, ela vai mudar você, Paulo. A minha força te basta, não há necessidade de fazer mais nada, porque o meu poder, a minha força te aperfeiçoa no momento de fraqueza, porque nós somos fracos, somos falhos, nós não somos perfeitos. Eu com minha esposa não somos o casal perfeito, mas procuramos todos os dias ter a vamos ter desta forma, ou ser desta forma, cuidando deste jardim. E a minha responsabilidade é cuidar justamente o que eu disse já do Salmo 128, onde diz assim, que a sua esposa, a sua mulher, é como a videira frutífera, e os filhos é como um broto de oliveira. E eu quero ver isso na minha vida, como ministro do Senhor. Eu quero ver isso na minha vida, para que eu possa conseguir passar para os meus filhos algo de bom, algo de extraordinário, não só para os meus filhos, mas para os netos, passar para eles. Eu não vou cuidar dos meus filhos até enquanto ele completa a idade, agora você se vira. Não, a responsabilidade, quando Deus falou com Abraão, veja bem, preste atenção numa coisa, Deus falou para Abraão da seguinte forma, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Veja, era uma bênção que Deus estava dando. Deus estava concedendo para Abraão um jardim para ele cuidar. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrar. Ou seja, vai para um jardim aonde eu te mostrar. E eu vou te abrir.
Nós somos feitos da carne, sabe? E o que me constrange, assim, é que alguns maridos não sentem isso. Como que a carne dele não dói quando ele está maltratando? Porque nós somos uma só carne. Nós somos série de uma só carne. Como que você consegue ferir e machucar a tua carne? Entendeu? E o pastor falou que é renúncia. Não tem como a gente trabalhar dentro do jardim, restaurar o nosso jardim, cuidar do nosso jardim, se não houver renúncia, se não houver perdão. A palavra perdão, o 70 vezes 7, for escrita para os casais. É para a gente usar no casamento. O 70 vezes 7 é para nós, casados. Nós temos que estar nos perdoando todos os dias, cada instante. Não deixar nenhuma conversinha de lado. O que precisar ser perdoado, já perdoa ali na hora. Mas perdoar e não ficar cutucando a ferida, não ficar sangrando. Porque a gente perdoa, mas na primeira oportunidade joga na cara, isso não é perdão. Isso é, fica quieto, para acabar a discussão. Tá bom, tá perdoado, acabou. Entendeu? Mas o perdão genuíno, ele vem de dentro, ele vem do coração. Quando você perdoa, você esquece. E não fica mais se remoendo. Entendeu? Você não fica jogando na cara em cada oportunidade que você tem. Perdoa. Se ele te feriu, perdoa. Se ela te feriu, perdoa. Se a culpa não foi sua, perdoa. A palavra não fala que é para me perdoar só se eu for culpada. Não fala que é para me perdoar só se eu for inocente. Até quando eu devo perdoar? Segura um pouquinho aí. Você falou alguma coisa que o perdão é 70 vezes 7, foi dito para Pedro. Então não vem não. Só que tem um detalhe. Quem é Cristo para a igreja? Lá no capítulo 25 de Mateus, o que diz lá? Era 5 virgens prudentes, e o noivo veio para as virgens prudentes. Noivo é Cristo. Cristo falou para Pedro. Pedro faz parte da noiva. Você entendeu? Entendeu como que a Bíblia fala, nos acocha, não nos dá brecha para nada. Quando a Nani falou assim, que o perdão, nós temos que fazer ele, quando o Pedro chegou assim e falou, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Deixa eu fazer a pergunta direto para você. Quantas vezes eu tenho que perdoar a Nani? Aí Jesus assim falou assim, 70 vezes 7. Você sabe o que é isso? Era o noivo falando para a noiva. O noivo falando para a noiva, porque o noivo perdoa. O noivo perdoa. Eu comentei na quarta-feira passada aqui, em uma conversa com a Nani, daí eu fiz um comentário aqui, que quando ele, lá na cruz do Calvário, ele disse, está consumado, era a forma de pagar uma conta para alguém que eu estivesse devendo. Lá naqueles dias, quando eu chegava e pagava a conta, então estava dito assim, está consumado, ou seja, a conta foi consumada, não deve mais. E o noivo, ele fez isso para mim e para você lá no Calvário, ele nos perdoou. E olha que era um pecado grande que nós tínhamos, ele nos perdoou, e ele está pronto para nos perdoar. Só que agora aqui na horizontal, né, na horizontal, nós precisamos sempre estar perdoando, sempre estar perdoando. Me perdoe porque eu te cortei na palavra. Está perdoado. E a hora passa, né, pastor? Não saímos nem da primeira página, mas a palavra do Senhor nos diz, conhecerás a verdade vos libertará. Nós não somos omissos a essa verdade, né? Não vamos continuar esticando aqui, porque a hora já se faz, já se passou, né? Fica para a próxima temporada, né, pastor? A gente ministra esse em um outro episódio, né? E nós já somos conhecedores dessa verdade. Você está assistindo muita série. Nós já somos conhecedores dessa verdade, né? O Senhor veio para que nós tenhamos vida, e vida é abundância. E essa abundância Ele quer dentro do nosso lar. Ele quer dentro da nossa casa, com a nossa família. Ele quer que nós restauremos o nosso jardim. Ele quer que a gente tire tudo aquilo que está entulhado, tudo aquilo que a gente pensa que está bonito, que a gente olha ali e pensa que está bonito. E o Senhor quer que a gente restaure ele, que a gente faça uma varredura espiritual ali, sabe? E deixe tudo limpinho, adornado.
Então vamos começar pelo nosso coração, vamos começar nos posicionando, pedindo perdão para os nossos filhos. José só perdoou os irmãos dele porque ele viu o pai dele perdoando. Quando ele era criança, ele presenciou o encontro do pai dele com o irmão Esaú, pedindo perdão. Foi nesse momento que ele aprendeu a perdoar. Então tudo aquilo que seu filho está vendo você fazer, ele está aprendendo. Talvez a gente pense que eles aprendem ouvindo. Não, eles aprendem com nossa atitude, da forma que nós estamos agindo. Eles aprendem olhando, né? Então, que a gente esteja disposto a ouvir mais, perdoar mais, abrir mão mais das coisas que nós temos apegadas, que nos impedem de fluir junto com a nossa família, junto com os nossos filhos. Quando a Nani comentou, irmãos, que interessante isso. José, por que ele perdoou seus irmãos? É porque ele viu o pai pedindo perdão para o irmão dele. É uma coisa assim até interessante, uma coisa que a gente às vezes observa. Gênesis 33, versículo 2 diz assim, Gênesis 33, versículo 2 e 3. Pôs as servas e seus filhos na frente, depois Leia e seus filhos, e Raquel e José por último. Raquel, a mulher amada de Jacó, né? E José, o filho também de Jacó. Ele colocou todo mundo, vai lá na frente, porque os demais tinham os irmãos que tinham jogado José, tinham empurrado José, que iam fazer tudo isso mais tarde. Aí José, então, com a mãe Raquel, ele estava no canto assim, e viu quando o Jacó chegou e pediu perdão para Esaú. Me perdoe pelo que eu fiz. E José estava vendo. A esposa Raquel estava vendo. Eles estavam observando o que Jacó estava fazendo naquele momento. Era um pedido de perdão genuíno, Nani. Era um pedido de perdão genuíno, partia do coração, porque por muitos anos ele estava fugindo do seu irmão. Ele chegou e pediu perdão, e José assistiu tudo isso. Então não é feio o homem que está aqui nesta noite, não é feio você pedir perdão. Se o filho viu você discutindo com a esposa, vamos supor que a Sara veja discutindo com a Nani, mas escute. Às vezes tem uma comunhão intensa, mas já passa também. Comunhão intensa, isso é brabo. É muito importante quando teus filhos, você que tem filho, você que ainda não tem filho, mas é importante o teu filho ver você pedindo perdão para a esposa, ou vice-versa. Ele vai aprender a perdoar também. Ele vai aprender a perdoar também. Então não faça nada às escondidas do filho, não. Se ele viu você discutindo com a esposa, então dê-lhe a oportunidade dele ver também você pedindo perdão. Porque do contrário, se você brigou e de repente deixou passar, o filho vai pensar que é desta forma que vive a família. E ele vai dessa forma para um casamento. Tanto a filha quanto o filho vai dessa forma para o casamento dele. Da forma que a Nani me tratar, da forma que eu tratar a Nani, a Sara vai pensar que é dessa forma que é a vida de casais. Se eu tratei mal a Nani e a Nani respondeu com a mesma moeda, a Sara vai pensar que é assim também que funciona o casamento. A Nani é prova disso, porque ela acompanhou isso na adolescência dela e juventude, esse tipo de atitude. Então para ela era normal. Só que para você ser abençoado, ter a bênção de Deus, conforme disse o Salmo de número 128, o homem que teme ao Senhor, o Senhor o abençoará. Então para você ter essa bênção, ser abençoado por Deus, você precisa ter também o perdão. Eu preciso perdoar a Nani em todas as situações. A Nani precisa me perdoar em todas as situações. Pequenas discussões, um chateamento que aconteceu em nossa vida, tudo isso é preciso haver um perdão. Gostaria de convidar os nossos levitas, por favor, e se puder, estar adorando ao Senhor ainda
quero voltar ao primeiro amor, é possível. E não Se tenham for possível, vergonha. Você tem esse tempinho agora. Se você não fez isso no começo, tem esse tempinho de pensar um pouco e voltar a esse primeiro amor. Tá bom? Você como ser humano, como homem, que erra como eu erro. Você que peca como eu peco, como nós pecamos como casal. Mas tenha a oportunidade de se redimir com a sua esposa.